Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Orquídeas do Zero. E hoje eu tô aqui na casa da Hilda Dalva, que vai falar com a gente sobre o cultivo de orquídeas e vai dar dicas especiais das quais ela faz na prática. Então sejam muito bem-vindos, bem-vinda Juliana, bem-vindos inscritos da Juliana. Obrigada. Você visitante também, seja bem-vindo. Esse assunto com certeza vai ser importante, né, para esclarecermos então as principais dúvidas aí. Exatamente, hoje falaremos sobre as principais dúvidas da Cymbidium. O pessoal vem muito no meu canal fazer muitas perguntas referente ao estilo, ao cultivo, né, a essa planta tão delicadinha e ao mesmo tempo tão rústica, né? Então, são muitas dúvidas referente a folhas amareladas, referente a pseudobulbos murchos, substrato. Então, são muitas as dúvidas, né? E eu tento, assim, colocar em cada vídeo explicando, né, as dúvidas dos inscritos. Mas acaba que sempre tem uma nova dúvida. Então, aproveite esse vídeo para esclarecer as dúvidas que você possa ter, né? Aproveita, já anota, pega um caderninho lá, aproveita as dicas desse vídeo e quem sabe, aí você, falaram tal vídeo, mas agora eu não me lembro. Então, aproveita e anota. Essa é a minha dica. Exatamente. E nós vamos começar com uma Cymbidium, nós vamos pegar ela e mostrar um pouquinho sobre ela, como que é a anatomia dela, né? Aqui, a Cymbidium é uma planta terrestre, né, Hilda? Isso. E elas crescem lateralmente, horizontalmente. Esse tipo de crescimento é um crescimento conhecido como simpodial, que ele cresce pelo lado. Então, ela vai saindo broto, esse broto desenvolve, cresce e dá a flor. Então, é sempre assim. E o bulbo velho, ele vai secando porque ele perde a função de ter que ter folha, mas ele ainda tem a função de nutrir a planta, porque ele armazena ali nutrientes e águas. E quais seriam as principais dúvidas que você tem hoje através do teu canal? O que o pessoal pergunta para você, que você sempre vê em certa frequência dúvida dos teus seguidores? Então, a primeira pergunta, Hilda, qual é o seu segredo? Então, eu já respondo, não temos segredos. Aqui a nossa região, a região sul do país, né, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não são todas as regiões desses estados que eu citei, porém, nós temos a temperatura, vocês estão vendo aqui o nosso casaco, né? Eu só não estou de uma touca aqui, né, mas tá bem frio, tá ventando, tá frio, tivemos muitas geadas, então esse é o clima ideal para Cymbidium, né? E também muitas pessoas assim falam, né, que tem, Hilda, mas aqui tem frio. Qual é a mínima do teu inverno? Aqui nós temos 0 grau muito fácil, né, Muito Juliana? fácil. Temos até abaixo de 0 grau. Então, você precisa saber aí do teu inverno qual é a mínima. E também, no verão, aí é que vem também a outra parte muito importante, no teu verão. Qual é o pico da máxima? Qual é a mínima do teu verão? Porque o verão também influencia na floração, né? No desenvolvimento da Cymbidium. Então, desse novo broto aqui que ele vai gerar a próxima haste no próximo ano, ele vai depender da luz do verão, né? Exatamente. Então, do calor do verão, para ele acordar, enfim, para ele entender que ele tem que liberar a haste, ele vai entender nesse inverno, mas ele vai desenvolver no verão. Exatamente. Porque o que precisa, qual que é o principal fator para uma orquídea dar flor, para ela florescer? O principal é o sol, né, Hilda? Isso. Para ela florescer, se você não tem adubação, não tem como adquirir adubos, né? O principal é o sol. É claro que um sol filtrado, né? Isso. Mas como a Cymbidium, naturalmente, ela pode ser encontrada no sol ou em algum lugar que tenha um pouco de sombra, mas o legal mesmo para ela ficar bem saudável é um sol filtrado, que você coloque um sombrite, né, Hilda? A Cymbidium, ela não exige o sombrite de 50%. A Cymbidium, ela é menos que a Cattleya. Então, o sombrite de 70% é o ideal para ela. Até 80%. Exatamente. É uma
É um sombreamento interessante. E qual seria a próxima dúvida, assim, frequente que o pessoal tem? As folhas amarelas. E o que causa o amarelado das folhas? Então, nós aqui podemos ter dois fatores. Se você tem um sombrite e ela fica junto com as tuas catleias, pode ser que é excesso de sol, dependendo da época do ano que elas estão amarelando. Nessa época do ano, quando elas estão com as flores, elas amarelam porque elas estão liberando a energia para as flores também. Lembra do pseudobulbo e da função que ele tem mesmo sem as folhas? Então, acontece com as folhas. Elas vão liberando, vão caindo sozinho, então é normal, né? Você não precisa se descabelar pensando que é alguma doença que não é. Lógico, você precisa examinar a tua planta, né? Pode ser que ela está amarelando ou tem manchinhas amareladas, mas você vira no verso da folha e aí vai ter cochonilhas. Então, você precisa prestar atenção também. Exatamente, porque a planta saudável, ela é bonita, ela é brilhosa, as folhas delas estão maleáveis, assim, ó, você pode dobrar, que a Cymbidium é uma orquídea mais maleável. Sim. Num cultivo também mais fácil, né? É, por isso que ela gosta de mais águas do que as outras, porque ela não tem onde reservar nas folhas. Então, se ela tem ela está num ambiente mais seco, com mais vento, né? Por exemplo, o mês de julho e agosto para nós é mais seco, né? Então, ela vai desidratar muito rápido. Na folha, você não vai perceber que ela está com sede, sabe? O que você vai perceber é no pseudobulbo. Exatamente. Ele vai enrugar. As folhas vão ficar o mesmo aspecto, o brilho, a viscosidade, vamos dizer assim, né, da folha, mas o pseudobulbo você vai perceber que vai murchar. Então, quando você percebe que ele murcha, você precisa hidratar a tua planta. Exatamente. Porque a planta demonstra a necessidade dela, né, Hilda? Sim. É só você observar, você vai ver. E sobre pragas, Hilda, tem alguma praga que incide mais sobre a orquídea Cymbidium? Ó, tem a cochonilha, né? Por isso que eu sempre falo dos pseudobulbos velhos, vocês nunca deixem com essa palha, né? Deixa eu aproximar aqui para eles verem. Ó, essa aqui, por exemplo, ela está toda cheia com as palhas. Isso é um foco muito interessante para as pragas, porque elas vão se alojar aqui. E dificilmente você vai chegar também com um defensivo aqui, né? Porque vai acabar que não vai penetrar no pseudobulbo, porque ela tá grudada no pseudobulbo, né? Então, acho que é cochonilha, assim. Já teve casos de pessoas que vieram me contar de uma lagarta. Eu não sei o nome específico, o nome científico daquela lagarta, chamam também de traça da batata e verme arrame. Ela fica alojada no substrato, então você precisa saber também de onde você vai trazer outro substrato. Se é uma composição com terra, por exemplo, né? Pode ser que esteja alojado e você não percebeu no substrato, e aí ele vai por dentro, lá por baixo do substrato, ele vai acabar furando, né? E porque ele é um verme, já, né? Ele é bem firme, bem resistente mesmo, e ele fura o pseudobulbo. Lagartas geralmente lagartas não acontece não, mas esse, eu não sei bem como que é o nome, também não tem nenhuma foto também pra mostrar. Mas se der na edição, você procura, né, e coloca pro pessoal conhecer também, né? Sim. E sobre, já que ela tá falando também sobre o substrato com a terra, que a gente tem que cuidar de onde ela vem. A gente vai dar algumas dicas também sobre o substrato da Cymbidium. Se tem algum substrato que é mais ideal. Na prática, Hilda, o que você observou que vai melhor para a sua Cymbidium? Então, eu prefiro o substrato que tenha na composição um pouquinho de terra. As minhas aqui, eu uso muito a terra do quintal. A terra lá da composteira, sabe? Então, eu uso muito o coquinho. Mas você pode, eu uso o coquinho da palmeira normal que nós temos aqui nativa, mas você pode estar usando casca de macadâmia, porque a função é a mesma, né? Exatamente. Que é para deixar aerado. Você não pode, é porque é terra, então vamos colocar só terra. Não, você não pode colocar só terra, né? Então você vai colocar alguma coisa para deixar esse substrato mais aerado. Você pode usar casca de macadâmia, pinos, né? Casca de pinos. Você pode estar usando eu também brinco muito, né? Que as pessoas duvidam de uma praça que não tem uma palmeira, né? Então você vai ter essas sementes, né? Que são os coquinhos. A dúvida também, Juliana, é sobre, mas vai nascer, Hilda, os coquinhos da palmeira. Se você quiser, você pode colocar numa panela
não precisa ferver, tá? Você só ferve a água, coloca do lado e só joga esses coquinhos, que já vai abortar, não vai mais nascer, tá? Ou você pode quebrar também com martelo, né? Enfim, a gente dá jeito pra tudo, né? Veja que interessante, é uma dica, como a Hilda falou. Qual cidade que você não encontra uma palmeira, onde nessa palmeira tenha coquinhos que você pode utilizar e fazer o substrato da tua orquídea? Então, se veja como não é difícil e também não é caro cultivar uma orquídea, né? Não é caro. Nós temos que, assim, nos adaptarmos, né? Claro, temos que conhecer a planta. Para você poder cultivar uma planta, você precisa conhecer, saber a ID, que daí você já vai pesquisando, a internet tá aqui, né? Para muita coisa boa também, né? Então você pesquisa, faz. Ah, Cymbidium também eu vi, por ela ser asiática, ela não é brasileira, né? Não é das Américas, não. Exatamente. Então lá tem muita pedra também, então ela cresce nos vãos das pedras, né? Então é muito interessante e um pouquinho de terra. Então você pode estar colocando pedra. Eu uso também pedra porque vocês percebem pela Cymbidium que ela é uma planta de grande porte, né? Vocês podem ver pelas letrais aqui. Então, se dá um vento e ela tiver muitos hastes, então ela vai tombar, né? Então, a dica que eu dou pra vocês, quando você compra, ela vem em vaso cartola. Mas, como eu uso pedras, vai pesar um pouquinho, né? Então, talvez não tome. Mas a dica que eu dou é sempre você usar um vaso, conforme ela vai aumentando, né? A proporção dela no vaso. Aí, você coloca num vaso de mais largo e pedras também no fundo, que é pra não ter perigo também de tombar, né? Exatamente. E danificar aí a haste floral. E essa dica da Hilda de colocar pedras é muito boa pelo seguinte: todas as orquídeas de todos os gêneros, elas gostam de estar firmes no vaso ou no lugar onde elas estão. Elas precisam estar firmes, por quê? Porque se elas estiverem firmes, elas vão desenvolver a raiz. E a vida da orquídea é a raiz dela. Então, ela precisa estar firme no vaso para que a raiz seja desenvolvida e cresça. E, falando sobre substrato ainda, foi feito um teste lá em casa, onde eu coloquei casca de pinos, pedra, um pouquinho de carvão, que o carvão ele é interessante porque ele evita a entrada de bactérias, de fungos e também de pragas. Apesar de parecer ser um aspecto sujo, ele é muito bom para combater esse tipo de praga. É como se fosse um agente que você combate pragas naturalmente. E eu coloquei até uma certa altura isso que eu falei para vocês, a pedra, casca de pinos e o carvão, e eu cobri com uma terra clara esterilizada. Como que eu fiz para esterilizar essa terra? Eu peneirei ela, pus no micro-ondas por 5 minutos, de 3 a 5 minutos, e cobri só em cima, faltando uns 3 centímetros para você cobrir até o começo do pseudobulbo ali, onde termina a raiz. É o lugar ideal, né? Isso, não pode cobrir o pseudobulbo, né? Exatamente, porque você pode fazer com que ele apodreça, né? Isso. Pelo contato com a terra. Isso foi bom porque conservou a umidade e, ao mesmo tempo, como a Hilda falou, você mantém ali a aeração do solo, onde ela pode crescer e desenvolver a raiz. Porque se você colocar somente terra, você corre o risco de deixar o teu vaso apodrecendo. A raiz vai apodrecer, o vaso vai morrer. Quando você for ver, você já vai ter perdido ela. Porque não é interessante deixar só na terra, né? Isso. Tem casos, assim, de pessoas que vêm, mas Hilda, eu molho, e continua murcha, tá caindo folha. Então, o problema de ser só terra, pode ser que ela já não tem mais raízes. Então, por isso que tua planta tá desidratando, porque é só terra, né? Então, você tem que tomar esse cuidado sempre de a terra. Se o teu vaso tá pesado, tem algum problema, tá? Então, você olha, se não for pedra, com certeza é a terra que tá compactado. E, outro detalhe, né, Juliana, que nós não podemos esquecer, a raiz da Cymbidium é uma das mais grossas em torno das orquídeas, né? Exatamente. E ela precisa respirar como qualquer uma, né? Tirando, eu acho que a Phalaenopsis, que também tem uma raiz muito vistosa, muito grande, né? E a Vanda, mas a Cymbidium também é uma das terrestres que tem as raízes mais grossas. Exatamente. E alguém que está começando no cultivo das Cymbidiums e quer
ter em casa. Qual dica que você daria, Hilda, dela plantar? Se ela quer plantar num canteiro ou ela quer ter alguma no vaso, qual dica você daria para ela? Ó, se eu não tenho nenhuma no chão ainda, né? Mas eu sugeria assim que não fosse muito no sol, assim, o sol que pegasse um sol tipo, sei lá, 6 horas por dia, né? Eu acho que esse seria um sol muito forte para elas, né? Mas pode ser plantado no chão também, né? Cuidando só em lugares que tem geada, só para que não queime a haste, né? Porque as folhas elas suportam muito bem, porém se a haste floral tiver muito novinha, como ela tem mais seiva, né? Ela pode cozinhar, queimar, né? Com a geada. Exatamente. Porque tudo que é novo tem muita seiva, tem muita água, né, Hilda? Sim. E quando o brotinho novo, a flor nova, tudo que é novinho, como ele tem muita água, ele também queima muito facilmente. Congela muito mais fácil, né? Exatamente. E você que assistiu até aqui, o meu muito obrigada e espero encontrar você no próximo vídeo. Muito obrigada, gente, também. Eu espero que vocês aproveitem de fato, né? E cultivem plantas. Planta é bom demais, seja cimbídio, seja catleia, oncídio. Aproveite, as plantas nos favorecem muito, seja para nos dar ânimo, seja para nós termos algo para nos entretermos, né, Juliana? Exatamente. É algo muito saudável. Então, obrigada, né, para você que ficou assistindo, nos assistindo. Então, eu também agradeço a você, visitante, e você que é inscrito. Aproveita, se inscreva, compartilhe. Eu tenho certeza que as suas dúvidas são de vários. Então, aproveita e compartilha. Exatamente. E como dizem, né, Hilda? Flor é uma terapia, né? Verdade. Não precisa remédio. Elas nos curam. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.